Então, boa noite, gente. Meu nome é Carolina, sou aluna do TPG, Tecnologia em Processos Gerenciais. Então, vamos falar um pouquinho do projeto agora. Só um pouquinho agora, tá, filha? É minha mãe. Sou a mãe da Sofia, gente. Então, o projeto ele tem como objetivo preparar a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Acho que cortou a conexão aqui, ele travou aqui para mim na Carol. Bom, pessoal, deixa eu dar o início, então, bem-vindos, sejam todos bem-vindos a mais um evento do nosso projeto. Nosso projeto, ele visa levar conhecimento para todos os alunos, por meio de pessoas convidadas, mas o que eu chamo a atenção hoje, né, é que os nossos convidados, de fato, são os nossos alunos, e nada melhor do que nós termos, nós que temos tanto orgulho, né, dos nossos alunos, e que participaram de projetos. Então, hoje nós estaremos trazendo o Desafio Criativo e IF Code, que são dois grandes eventos do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e nós tentarmos entender o que é esses eventos um pouquinho mais, né, o que rola por trás de todo esse processo. Então, na verdade, nós vamos tentar entender um pouquinho sobre a questão do mito e verdade. O que é mito e o que é verdade? Será que é dificultoso participar dos projetos? Eu acho que não, né? Mas isso vamos esperar para os nossos alunos responder melhor e explicar todo esse processo aí. E quais os aprendizados, oportunidades que nós podemos ter? E, pessoal, quando nós falamos em eventos e participar, por exemplo, esses dois eventos, não é só apenas a participação dentro do evento, mas e o pós-evento? Será que ele tem resultado? E lá, na vida pessoal de cada um de nós, como que isso está acontecendo? Então, sejam todos bem-vindos, Andriele Souza, muito obrigado, a Isabela Pertili, a Estefânia Barbosa, o Eduardo Chedid, correto, Eduardo? Isso aí. Perfeito. O Guilherme Ritter e o Vinícius Vieira. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou passar a palavra aqui para a Prof. Janine e depois, se a Carol voltar, ela faz um complemento. Então, pessoal, boa noite aos demais que estão presentes, né? Queria agradecer a disponibilidade de vocês, né, de estarem aqui conosco e contando para nós um pouquinho o que são esses eventos, né? Explicando o que é o desafio criativo, o IF Code, né? O que é hackathon, né? Hackathon, não sei, que o Eduardo estava comentando, né? Que não é um ritmo de reggae, a gente quer saber o que é essas coisas, né? Então, eu vou passar a palavra para vocês contarem para nós, né? Esses detalhes todos que o prof. Elisandro já comentou, tá? Então, gente, peço desculpa por antes, deu um probleminha aqui, mas agora tá tudo certo. Então, continuando. Em relação aos certificados, quem fez a inscrição toda direitinho pelo Simpla, daqui uns dias logo já recebe. O Elisandro já fez a apresentação, então, dos convidados e do evento de hoje. Acredito eu que seria isso, então. Muito obrigada. Legal, muito bom. Pessoal, quando nós falamos em eventos assim, às vezes em quando nós temos umas surpresinhas, né? Olha só aqui, ó, para os nossos participantes aqui, então nós lançamos lá o pessoal ir lá na nossa rede, convidar outras pessoas, tá? Que na verdade é o quê? Vamos socializar todo o nosso evento. Então, como é que nós estamos pensando aqui? Nós não queremos deixar ninguém de fora, sabemos que tem algumas pessoas que estão aqui, não deu tempo, né? Nós lançamos hoje, meio na corrida, que organizamos, então vamos fazer o seguinte, se quem de vocês quiser concorrer aqui, o que está aqui, quiser concorrer ao livro, que será sorteado amanhã, Andriele, tu é a responsável, tá, Andriele? Né? A Andriele é nossa participante também do projeto, juntamente com a Carol, juntamente comigo, com a Prof. Janine. Então, amanhã estará fazendo o sorteio, mas quem quiser participar, só escreve aqui no chat, tá? Então, é um livro de inovação, e quem fez lá, quem se inscreveu lá pelas nossas redes, concorre duplamente, tá? Então, nós vamos colocar o nomezinho lá mais do que uma vez, duas vezes, que estará também concorrendo a este livro aqui. E, pessoal, modéstia à parte, ótimo livro, vai ser uma leitura excepcional, ok? Então, tá.
Feito isso, feita essa entrada, já gostaria que os nossos alunos respondessem uma pergunta para quem está aqui nos assistindo. O que é desafio criativo e o que é EF Code? Pessoal, por favor, expliquem vocês nas palavras de vocês. Bom, então posso começar? Tá, então meu nome é Guilherme, eu sou do campus Caxias do Sul. Eu participei do Desafio Criativo da edição de 2019, que ainda era presencial. Então, o Desafio Criativo já completa 3 anos. A primeira edição foi em 2018, com a temática de tecnologia assistiva. No ano passado, então, foi Soluções para um Mundo Sustentável. E este ano, por causa da pandemia, foi um evento online sobre o Covid-19. Então, o Desafio Criativo tem a proposta de identificar um problema, trabalhar em cima dele, dessa problemática que a gente identificar no mundo, e tentar, de certa forma, solucionar ou amenizar o problema, né? Então, a gente sempre é guiado por mentores e o pessoal que está acompanhando. Então, a gente tem que trabalhar em cima dessa temática com as nossas percepções de mundo e num grupo que é formado por várias pessoas de unidades do IFRS diferentes. Então, a gente tem pessoas vindas de todos os campos que se reúnem e a gente trabalha em cima disso dali. Perfeito, perfeito. E o nosso representante do EF Code? Então, boa noite, pessoal. Eu sou Eduardo Chedid, curso 4º ano do Técnico Multimídia do IFRS Vacaria. E, bom, o EF Code, ele é um evento voltado para programação, né, no qual a gente tem 2 modalidades. A primeira delas é a maratona. Então, o pessoal se inscreve em equipes de 3 participantes cada uma. E o objetivo, né, em um determinado tempo, é resolver o máximo de questões possíveis, né, usando da programação. Então, né, tem-se um problema ali, cada questão é um problema, e tem que usar dos dados que tem disponíveis ali para resolver esse problema. Aí, quem tiver mais, quem resolver mais questões mais rápido, tem uma melhor colocação. O hackathon, né, também, como a prof disse, não é um ritmo de reggae, né, é uma outra modalidade na qual a gente passa 24 horas desenvolvendo também uma aplicação, só que daí ela é completa, né? Então, qual que é a diferença? Não é só resolver o problema, ela tem que ter toda uma interface para o usuário, tem que ter toda uma utilização ser pensada, né, para já entrar em produção, por assim dizer. E nessas 24 horas, então, a gente recebe um tema pode ser de ordem mundial, por assim dizer, e daí depois a gente tem, né, as fases ali. E daí, no hackathon, a gente tem uma avaliação técnica e depois um pitch, né, apresentando a nossa solução, né, para esse problema, que é uma característica semelhante aí ao desafio criativo. Bom, acho que rapidamente era isso, né, daí depois a gente entra mais a fundo. Perfeito, legal. Pessoal, deixa eu fazer um comentário aqui. Tem o pessoal que chegou agora, então sejam todos bem-vindos. Nós temos todos os participantes aqui que quiserem interagir juntamente com a mesa convidada, fiquem à vontade. Quiserem fazer perguntas, pode ser pelo chat ou diretamente por áudio, não tem, como se diz, ambas as possibilidades. E aí eu já vou passar, então, a sequência da palavra para os demais compositores da mesa para explicarem um pouquinho como que foi o desafio criativo nesse momento, nesse ano, quando eles participaram, enfim, falando um pouquinho da equipe de vocês, do que vocês geraram, o que desenvolveram propriamente dito. Se quiserem, fiquem à vontade, pode ir intercalando. Boa noite, então. Meu nome é Vinícius, eu sou discente do curso de Pedagogia do campus Vacaria, estou no 2º semestre, e esse ano tive a oportunidade de participar do Desafio Criativo, então, nessa nova modalidade, né, Desafio Online. O desafio foi feito pela plataforma Rocket Chat, que é um semelhante ao WhatsApp, então eles tiveram vários grupos,
sorteados pelos organizadores do evento, cada um com a sua temática escolhida na inscrição. Então, tinha a temática educação, economia e saúde. Então, cada um foi designado nesse sorteio para o seu devido grupo. A minha equipe, então, ficou com o tema educação. Nós éramos em 4 meninos e 3 orientadoras que nos auxiliavam nas reuniões, nos auxiliavam nessa parte mais técnica, assim. Então, a gente elaborou uma plataforma unindo o WhatsApp e o Facebook para as aulas remotas. Então, a gente usou o Facebook como uma sala virtual, como essa, e o WhatsApp a gente usou como uma comunicação entre o professor e o aluno, e aluno, e também com o bot de pesquisa, onde o aluno tem uma autonomia de pesquisar alguma dúvida que não foi esclarecida durante a aula. Então, ele teria uma conexão com o Google, devido a esse bot de pesquisa no WhatsApp. Então, a gente elaborou isso, e o desafio criativo foi uma oportunidade bem grande, bem gratificante, assim, para mim, de crescimento, de conhecer novas pessoas, novos professores, e depois a gente vai estar contando um pouquinho mais dos frutos que estamos colhendo agora com essa possibilidade, né, de ter participado do desafio. Oi, gente, meu nome é Isabela Pertili e eu estou no 2º ano técnico em Química pelo IF de Caxias do Sul, e eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência no Desafio Criativo desse ano. Na verdade, eu me inscrevi para o Desafio Criativo do ano passado, mas por alguns motivos eu não pude ir, né, que foi o presencial, e aí esse ano, quando surgiu o Desafio Criativo online, eu pensei várias vezes em participar, não participar, participar ou não participar, e aí eu decidi me inscrever, porque eu já não estava fazendo muita coisa, eu falei, não, vou ver o que vai dar, né, e eu não me arrependo nem um pouco de ter participado. Foi uma experiência incrível, né? Então, como eu já falei, foi 100% online. Eu pude conhecer muita gente do Rio Grande do Sul inteiro. Então, tem até uma galera que eu já vi que tá aqui nesse evento. E hoje a gente é super amigos, a gente conversa todos os dias, a gente troca mensagens e é muito bom essa conexão realmente, por mais que foi um evento totalmente online, houve a conexão, houve amizades e foi muito bom. Então, a gente passou, acho que foram 2 semanas, se não me engano, desenvolvendo, né, o meu grupo, que era mais relacionado à saúde e bem-estar. A gente focou na parte da problemática dos artistas, que nesse momento não estão podendo, né, trabalhar, se apresentar, fazer performances para não causar aglomerações. E também a gente pensou nas pessoas que estão isoladas em casa e que estão tristes e realmente estão sozinhas, né? Então, a gente pensou numa persona, que inicialmente foram os meus avós, porque eles estavam sozinhos em casa, né? Por eles serem grupo de risco, eles não estavam saindo nem para ir no mercado, nem para a farmácia, e aí eles estavam realmente totalmente isolados, né? E eles estavam se sentindo muito tristes. Então, a gente pensou nessa persona, né? Que foram os meus avós. O problema também dos artistas. E aí a gente desenvolveu uma plataforma chamada Contratarte, que é uma plataforma de contratação de artistas. Então, a gente cadastrou, né? A gente pretende cadastrar mais, agora são só uns exemplos, digamos assim, onde a pessoa vai lá, entra na plataforma, contrata o artista de sua escolha, podendo ver pelas categorias de tipo de arte, né? Porque, como a gente sabe, existem vários tipos de arte, e também preço e tudo mais. Inicialmente, a gente pensou do artista ir na frente da casa dessas pessoas fazer a apresentação, mas a gente sabe, né, que por mais que a gente controle o distanciamento, vai ter sempre aquela pessoa meio curiosa, indo ali fora de casa para olhar, e gente meio aglomerada, então, por segurança, a gente meio que descartou essa possibilidade. Então, a gente pensou, né, inclusive até depois do Desafio Criativo, depois eu posso até aprofundar essa parte dos frutos, né, que a gente tirou do Desafio Criativo, mas depois a gente pensou, dentro do momento pandêmico, fazer apresentações desses artistas via lives ou vídeos personalizados, e depois da pandemia, fazer aí sim o presencial, e é uma forma realmente, né, de dar valor para os artistas, que até a gente conversou com muita gente muito bacana, inclusive o nosso grupo pôde, né, teve o prazer de conversar com o Francisco Hauck, o dono da Fábrica do Futuro. Então, foi
uma reunião extremamente importante para a gente tirou muitos frutos de lá. A gente também falou com um dos sócios da CapTable, o Érico Freitas, e eles nos deram muitas dicas e muitos ensinamentos, então foi muito bom realmente. E aí, claro, depois eu posso contar um pouco mais do que aconteceu no pós-desafio criativo, mas eu digo com toda certeza que foi um evento incrível, incrível mesmo, e que se no começo eu estava em dúvida entre participar ou não participar, se hoje alguém viesse me pedir, será que eu participo? Eu ia falar, com certeza, participa, porque vai ser um evento incrível, como foi para mim, e eu tenho certeza que para todo mundo que participou. Boa noite a todos, eu sou a Andriele, eu sou aluna do 4º ano do curso técnico em Química no IFRS Campus Caxias. Bom, eu participei do desafio criativo da edição desse ano, como já falaram, a temática era coronavírus, e o meu grupo trabalhou na parte de educação. Então, nós desenvolvemos, em cima do Moodle, que é uma plataforma institucionalizada, que tem um software livre, onde a gente pode mexer nela, qualquer pessoa pode mexer nela, pode alterar. Como essa plataforma já é institucionalizada, a gente pensou em não colocar outra, né? Porque seria um gasto a mais, essa plataforma já é gratuita. A gente pensou diretamente, então, nos professores, porque sabemos que muitos deles não gostam de utilizar a plataforma, não têm as funcionalidades que eles gostam, e os alunos também não se sentem muito motivados para utilizar. Então, nós trabalhamos em cima dela. Como nem todo mundo sabe, por exemplo, aqui em Caxias a gente tem o SIGA. Nós descobrimos dentro do desafio que nos outros campi não existe, ou em alguns eles não utilizam tanto, ou tem outro nome, não tem as mesmas funções. Então, por isso a gente trabalhou no Moodle, né? Então, nós trabalhamos diretamente na parte de configuração como é que eu posso explicar? Do layout em si, né? Então, nós mudamos o layout, nós propomos mudanças de funcionalidades em si, porque professores de matemática, por exemplo, não conseguem colocar uma função matemática lá dentro. Então, a gente pensou neles e a gente desenvolveu, então, para deixar muito mais fácil o uso, o acesso e para que o pessoal se sinta motivado realmente a utilizar. Como o nome da nossa equipe era Motiva Educa, a gente sempre pensava na parte de motivação e de educação, uma aliada à outra, né? E também pensamos em avatares para ficar mais lúdico, para que todo mundo possa utilizar. Eu acho que, no geral, assim, resumindo, é isso. E na questão, então, de frutos, depois a gente vai falar certinho do que rendeu, né? Legal. Legal. Pessoal, eu sei aqui, eu acho que tem a nossa outra convidada que não conversou aqui, eu sei que ela tá ansiosa para conversar. Stephanie, tá aqui? Oi, sim, tinha caído aqui, desculpa. Contigo, é isso, perfeito. Agora eu vou deixar contigo, né, Stephanie? Ok. Boa noite. Bom, eu sou a Stephanie. Eu faço técnica em Química no Campus Caxias. Eu participei do desafio criativo do 2º ano, que tinha a ver com o meio ambiente, né? E tinha um foco em resíduos sólidos. E, bom, foram mais ou menos umas 30 pessoas, se eu não me engano. E aí foram divididas em 3 equipes. Inclusive, eu fiquei na mesma equipe que o Ritter. E o nosso projeto foi desenvolver... na verdade, a gente pensou em... No caso, os celulares que a gente acaba não descartando, ou descartando incorretamente, mas no geral não descartando por preguiça mesmo, ou sei lá, por não ter um local apropriado perto. E a gente, no caso, pensou em uma espécie de reservatório, que seria uma caixa onde as pessoas poderiam levar celulares para serem recolhidos, deixar nessa caixa, né? E, no caso, as peças e os celulares que fossem recolhidos poderiam ser usados pelos estudantes de informática, né, dos cursos do próprio IFE.
Bom, ele foi um evento presencial, né? Porque ainda foi antes da pandemia, enfim, foi no segundo ano. E foi quinta, sexta e uma parte da tarde do sábado, se eu não me engano, o evento. E, no caso, a gente levou coisas para dormir, enfim, a gente dormiu no campus de Bento, né, na reitoria, enfim. Então a gente ficava, tipo, 24 horas trabalhando naquilo. E eu acho que acho que essa foi a parte mais interessante, assim, sabe? De ficar focado naquilo. Tipo, fechou o horário, todo mundo termina, mas a gente sei lá, sentava nos colchões e continuava trabalhando. Bem, eu acredito que seja mais ou menos isso. Isso, foi realmente uma imersão, né? Foram lá 3 dias, mas se contar, foram na verdade 48 horas, assim, direto, né? De uma real imersão, assim, no conteúdo, muito denso, né? Porque a gente sempre tinha que bater metas, né? Eram várias atividades e sempre que tinha uma meta, a gente ia lá e batia. Depois a meta aumentava, a gente ia lá e batia de novo, né? Às vezes atrasado, porque era muita coisa e tal, mas realmente foi um período muito intenso, de muito foco naquilo que a gente estava fazendo. E dos projetos que estavam lá, a gente elaborou esse dali. Um outro projeto muito interessante, que tinha a ver com resíduos sólidos também. Um outro grupo elaborou um sistema com sensor, com Arduino também, que tem a ver com programação ali do Xcode, né, também. Um sensor para detectar o nível do lixo dentro da lixeira. Então, assim que a pessoa vai colocando lixo dentro ali do cesto, da caixa, aquele sensor de contato, enfim, vai medindo e daí depois passa um sinal para uma central, alguma coisa assim, dizendo que aquela lixeira tá cheia, né? Então, até gerenciando, essa aqui é a lixeira que fica mais cheia durante um período de tempo, enfim, para fazer um gerenciamento daquilo ali. Então, são ideias, né, e proposições, enfim, muito pertinentes, né, que realmente dão bom fruto. Legal. Eu gostaria de ver o Eduardo, se ele poderia também explicar um pouquinho o que foi gerado de resultados da parte do IF Code que aconteceu, contar também onde que teve os outros eventos, né? Teve na Itapavacaria, mas teve em outros locais também. Como é que funciona essa parte aí? Bom, em questão de etapas, né, o IF Code hoje ele é realizado em 3 etapas, né? Vacaria, Sapucaia e Feliz. Então, né, pelo que me lembro, só Feliz não tem o hackathon, né? Vacaria e Sapucaia tem maratona e hackathon. E de resultados, né, nossa, são vários, porque assim, só do hackathon são 24 horas que o pessoal chega ali. Tem vezes que o pessoal nem se conhece quando entra na mesma equipe, né? Às vezes, cadastramos uma equipe lá, 3 desistiram, não dá para fazer a equipe. Aí a organização vai lá e pergunta, vocês querem se juntar? E sai resultados muito legais. Bom, já vi pessoal que montou empresa depois do hackathon, né? Empresa de programação, desenvolvimento. Também pessoal que desenvolveu o site específico que depois, né, foi implementado e hoje funciona. Jogos, enfim. Eu vou dar um exemplo que a gente participou aqui em Vacaria, que o tema do hackathon era a fim de auxiliar o pequeno agricultor, né, já que a gente tem aqui o curso de agronomia. Uma coisa interessante do hackathon é que em cada campus, né, o tema tem a ver com os cursos ali que estão ligados ao campus. No caso aqui a gente tem pedagogia, agronomia, então, né, já foi relacionado ano passado à pedagogia, né, a educação infantil, se não me engano, e no ano retrasado, né, foi esse de auxílio ao pequeno agricultor. E nesse sentido a gente desenvolveu um sistema de irrigação, né, que ele seria muito mais barato,
e mais eficiente, né? Ele é mais preciso, ou seja, é um servidor pequeno que fica num computador de casa, que ele fica diretamente se comunicando com o Arduino. E esse Arduino ele tem um sensor de umidade, né, em determinados pontos, né, da lavoura, enfim. E quando esse sensor determina que a umidade é X, né, então isso é regulado pelo agricultor de acordo com o cultivo, enfim, e né, daí isso também isenta da necessidade de, enfim, ficar toda hora, né, ligando o sistema de irrigação e demais. Então, o próprio sistema, ele já identifica quando é necessário fazer a irrigação, e ele mesmo já liga o sistema de irrigação. Então, a gente usou mangueira, uma bomba de máquina lavar roupa antiga, e, bom, foi isso, a gente fez ali. Então, de noite, era a gente correndo com balde d'água, Arduino e mangueira, para tudo quanto era canto do campus, para tentar fazer funcionar. E daí, no outro dia, a gente chegou lá, né... engraçado foi achar o lugar para montar, porque cada um tem o seu próprio QG. Normalmente são salas de aula, salas de informática e tudo mais. Então, né, o pessoal lá esperando a gente apresentar na sala de aula, a gente teve que levar todo mundo para fora no dia frio para mostrar, né. E, nossa, então assim, os resultados são imensos, o networking ali dentro é imenso. Às vezes tu sai ali, né, meia-noite para mais, assim, para dar uma descansada, desparecida, tomar uma água, às vezes comer alguma coisa. E tu encontra um pessoal que tá ali na mesa de ping-pong também, né, dando uma relaxada, começa a conversar, descobre novas tecnologias. Então, tudo isso é muito proveitoso, né? Então, né, acho que é mais ou menos por aí. Então, pessoal, já que a gente está falando um pouco dos frutos, né, desses trabalhos, alguém mais aí quer contar para nós como é que está sendo isso, o que esses desafios, né, geraram o fruto disso, né, foi conseguido levar adiante, está gerando possibilidade de novos negócios, o que está acontecendo, então, fruto, né, desses eventos? André, quer começar contigo? Pode ser? Pode ser. Então, a gente acabou escrevendo um artigo. Esse artigo foi publicado num livro, inclusive saiu ontem, no livro de Tecnologias Digitais e Inovação, na parte de Práticas de Ensino 2. Então, nós temos o nosso artigo publicado nesse livro, e atualmente a gente está trabalhando com um projeto mesmo para que a gente consiga implementar as mudanças que a gente sugeriu no Moodle. Talvez não no do IFE, mas como tirar isso do papel para o Moodle de fato, né? Era isso. Uma coisa que eu acho interessante falar é que no desafio criativo desse ano, a gente teve uma etapa a mais, digamos assim, que foi o Shark Tank, que foi inspirado naquele programa com o mesmo nome, onde tem pessoas com ideias, né, inovações, e essas pessoas apresentam para uma banca de investidores, né, no programa. E aí foi mais ou menos assim. Então, depois que o desafio criativo teria terminado, né, ele teve só mais essa partezinha. Então, a gente apresentou o nosso projeto para um grupo de pessoas mais voltada para a área de cada projeto, e eles nos ajudaram muito. Inclusive, a nossa equipe conseguiu assistência jurídica totalmente gratuita, então foi muito bom para a gente, porque a gente sabe que fazer um site, fazer um aplicativo requer toda uma parte burocrática, né, que não tinha ninguém na nossa equipe que sabia muito bem como proceder com isso, então foi muito bom. Mas, enfim, a gente fez essa etapa, concluiu, e depois a gente pensou, tá, a gente não vai parar por aqui, né? E aí a gente continuou se reunindo, a gente fez várias e várias reuniões, e aí o nosso grupo da Contratarte, a gente submeteu o nosso projeto para um edital, o edital número 35, do Instituto Federal do Espírito Santo, em parceria com o Ministério da Educação. A gente passou em primeiro lugar na área de serviços 4.0, na etapa gaúcha, e acho que semana passada, se não me engano, acho que foi semana passada, a gente se inscreveu, né, a gente fez as modificações necessárias e se inscreveu para a parte nacional, né, para a etapa nacional, e se tudo der certo, acredito que em novembro a gente já consegue ter o nosso projeto aí
com vários bolsistas também, implementando aí a Contratarte, né, para ajudar tanto artistas quanto as pessoas que estão se sentindo um pouco tristes, né? Todo mundo, na verdade, necessita um pouquinho de arte para animar um pouco, principalmente nesse momento, e também para ajudar os estudantes, tanto do médio técnico quanto do superior, com as bolsas, né? Então, realmente foi uma grande conquista para a gente passar em primeiro lugar ali na etapa gaúcha, e agora ficamos na torcida para a etapa nacional, né? Então, a gente tirou frutos muito bons, e a gente já está com os outros projetos aí, eu não sei se pode contar, mas a gente já tem uns outros projetos por aí, e é isso aí, então. Ah, que legal. Gente, assim, a gente está falando, né, dos frutos, mas eu queria saber de vocês também, o que vocês mais sentiram dificuldade, né? O que, assim, quando vocês estavam lá, vocês, isso aqui eu não sei, isso aqui eu preciso aprender, né? Eu gostaria de ouvir de vocês também, esse lado, né, que não é só o glamour, né, do resultado, mas o trabalho, né, enfim, pelo que vocês também precisaram passar para chegar aí onde vocês chegaram, né? Hein, Janine, podemos considerar o seguinte, né? Como todo e qualquer bons resultados são fruto de certo esforço, né? Então, mais ou menos, ele tem-se uma regra. E dentro dessa questão do esforço, imagine o seguinte, o pessoal que talvez não participou por algum motivo, tá? Então, cada um com seu motivo, mas dali um pouquinho, o pessoal, eu talvez não vou conseguir dar conta. O que vocês, então, dentro dessas informações que vocês vão passar, o que vocês diriam também para essas pessoas aí, se elas vão optar por participar ou não, a questão da dificuldade ou não, tá, mas é dificultoso, mas e a consequência do outro lado, positiva? O que vocês diriam da parte de vocês? Eu acho que começamos... Não sei se posso começar agora. Claro, claro. Bom, a história que acho que eu tenho principal sobre as dificuldades é em relação à experiência. Então, do IFCode, a gente começou a participar lá no primeiro ano, em 2017, na etapa Sapucaia, que até então só tinha lá. E a gente foi em 5, junto com o professor Ricardo, e, claro, para o IFCode, só 3, né, participam. Para a maratona, só 3 participam. E a gente já foi de antemão avisado que que lá podem participar até egressos, até um ano após ser egresso. Então a gente já ficou assim, o pessoal que está começando agora, né, a graduação, e a gente recém começou a programar aqui. E nisso, né, eu acho que desanimou um pouco, sim, né, porque é aquele medo, assim, aquela, né, pressão, por assim dizer. Mas também a gente foi porque a gente queria participar, ver como é que era um evento de programação, né, ver como é que era esse ambiente. E na maratona, a gente chegou lá, a gente viu o pessoal e, né, deu seu início. Eu sei que na metade a gente olhou assim, na maratona funciona assim, quando a gente resolve uma questão, quando é aprovada essa questão, ela passa pelos testes e a gente ganha um balão, né, com L, alguma coisa assim, e fica pendurado lá na nossa mesa, nas cadeiras, enfim, né, mostrando que tem. E eu sei que a gente não estava tão atrás, né, a gente estava de 10 questões, a gente estava com 6 balões, assim, enquanto tinha pessoas que tinham bem menos. E isso já deu uma animada. Eu sei que, faltando, acho que uma meia hora para terminar, a gente olhou, a gente estava empatado na 9ª questão com o pessoal da graduação. E aí ficou, né? Eu sei que a gente ficou tentando uma questão muito difícil, no que faltava acho que uns 15 minutos para terminar, a gente conseguiu, e a gente tirou o primeiro lugar. Nossa, nessa hora a gente ficou assim, né, aquela euforia. E a principal dificuldade é assim, questões que a gente não estava habituado a resolver, a gente já tinha treinado bastante antes de ir para lá, né, com outras plataformas, o URI, por exemplo, mas a gente nunca pensou que uma coisa assim pudesse acontecer. Então, sim, a dificuldade da experiência, né, é enorme, a gente não sabia o que a gente ia encontrar, mas, né, foi bem recompensado. E, assim, para quem tem medo de participar a primeira vez, acho que não vai saber, não é nem a questão, assim, de dizer assim, você tem que tirar um primeiro lugar, alguma coisa assim, mas
que a própria oportunidade de participar, né, esse interesse em participar já vale muito mais a pena, né, a experiência que tu adquire ali dentro. Né, ainda na questão da experiência, nos próprios hackathons, que se tem que desenvolver uma aplicação completa, ou seja, a complexidade disso é muito maior, né, e a gente não tinha experiência nenhuma, né, então, claro, às vezes o que tu sabe, as tecnologias que tu tá acostumado a trabalhar, né, não servem para aquilo que tu quer desenvolver. E aí tu tem que decidir se tu vai realmente desenvolver aquilo que tu quer com outra tecnologia, tu vai ter que buscar aprender uma outra coisa, ou se tu vai querer pegar e trocar o que tu quer desenvolver, né? Então são várias questões. E olha, eu já vi casos de pessoas que não sabiam nada de programação, se inscreveram para querer participar e aprenderam a programar numa noite, né? Né? O resultado disso já foi enorme, porque aprender a programar numa noite é uma coisa assim, e realmente uma aplicação completa assim não é fácil. E, bom, eu acho que essas são as maiores dificuldades, né? Porque depois, claro, entra toda uma parte técnica de habilidades assim, mas isso já tá, né, já é do evento, já é da modalidade, né? Então, e acho que daí, desse esforço, como foi colocado, hoje a gente tem, em maratona, três premiações em primeiro lugar, uma em segundo e uma em terceiro, né? Então, já é um gosto de participar disso, então, vale muito a pena para quem, né, não tem participado e que tem interesse em participar. Eu acho que era isso. Uma das maiores dificuldades, então, nós que participamos do desafio desse ano, que foi online, foi a questão da conexão, né? Que durante as reuniões online, tinha alguns que as conexões caíam, que a chuva atrapalhava, mas a gente conseguiu lidar bem com essas situações. Então, foi mais essa parte da tecnologia mesmo, da conexão, que atrapalhou. Porque acredito que as equipes estavam bem engajadas, bem entusiasmadas, então foi mais nessa parte da conexão mesmo, que foi um desafio mesmo, de terem uns que tinham algum trabalho extra, que não podiam se reunir naquele horário, então ter essa flexibilidade, né? Só fazendo um link com o que o Vinícius falou, realmente, a parte da conexão, às vezes, por mais que a gente poder usufruir da internet, né, das mídias sociais, é muito bom, mas às vezes tem uns empecilhos, né, então que nem tem uma menina no nosso grupo, né, que é a Aline, e até hoje eu nunca ouvi a voz dela. Ela tem problema de conexão, então o áudio dela falha muito, a câmera também, então a gente só se comunica, tipo, até hoje, só ela mandando no chat, então... Mas deu para fazer, ela contribui muito com o grupo, então acho que a gente sempre pode pular essas pedras no nosso caminho. Outras dificuldades que a gente também enfrentou, eu acho que falo mais da minha experiência participando do Desafio Criativo Online, foi... mas acho que isso também entra na parte do que foi ao vivo, digamos assim. Então, foi a questão de muitas coisas que pediam, né? Pediam-se no evento, eu não sabia fazer, e muita gente também não sabia fazer. Então, um pitch elevator. Eu nem sabia o que era um pitch elevator, e eu tive que aprender. Meu grupo me ajudou. É claro que teve gente também no meu grupo que não sabia, então a gente juntos pesquisou, a gente teve toda a contribuição, inclusive da Xana, que fez um vídeo lá para o canal do Desafio Criativo no YouTube, explicando o que era um pitch. Então foi excelente, a gente aprendeu muito a fazer um canvas também, com as nossas metas e tudo mais, então foi muito, muito bom. E isso também vai como um fruto, né? Então, para a gente no futuro, quando for empreender mais vezes, né? Acho que é muito importante saber o que é um pitch elevator, saber fazer. A gente fez 2 pitches ao longo do Desafio Criativo desse ano. Acho que os 2 estão lá no YouTube do Desafio Criativo, se não me engano. E também outra questão que foi um pouco complicada foi a questão dos horários. Então, eu falei até com o pessoal que foi no Desafio Criativo presencial nos outros anos. Eles falaram, nossa, a gente fica até altas horas da manhã editando o pitch, fazendo um monte de coisa. Aí eu pensei, não, são 2 semanas no virtual, não vai ter isso. E, gente, eu fiquei até às 5 da manhã editando o pitch final. Sério, é bem correria, por mais que sejam 2 semanas, às vezes mandavam tarefa às 9 da manhã para entregar às 11, sei lá, ao meio-dia.
Aí tu dormia um pouquinho mais, tu nem via a tarefa, tu via assim, faltando meia hora, então era bem complicado essa questão do horário, porque tu pensa, 2 semanas, não, vai ter tempo de sobra. E não tinha, porque tinham várias metas, e as metas geralmente tinham prazos curtos, né? Então foi um desafio, mas como o próprio nome já diz, foi um desafio, né? O desafio criativo. E essa parte é muito importante, né? Que o desafio desperta essa curiosidade, essa dinâmica, assim, de buscar uma solução para aquilo, porque acho que a maior dificuldade que eu senti no meu grupo foi achar um problema para a gente solucionar. A gente não conseguia encontrar um problema, assim, específico para solucionar. Depois que a gente achou, a gente conseguiu viver milhares de alternativas, sabe? Foram muitos que a gente queria trazer todas e não dava tempo, não tinha como trazer todas. Então, a gente trouxe da melhor forma possível, né? E um dos frutos que a gente teve no desafio criativo, pós o desafio criativo, foi convidado pela professora Aline Bona, que faz parte do campus Osório. A gente foi convidado a publicar um artigo com ela. Então, eu estou representando a minha equipe, que é a Acesso, né, num congresso internacional, deixa eu ver aqui o nome. Congresso Internacional de Educação e Tecnologias, Encontro de Pesquisadores em Educação à Distância. Então, a gente está levando o nome do Instituto Federal para outras instituições, que esse evento é feito pela UFSCar, que é lá de São Paulo. Então, estamos levando o nome para outros países e também para o nosso país, né? O nome do IF, acho que é bem importante isso também. Eu queria só pegar o gancho que o Vinícius deixou em relação a escolher o problema mesmo, porque quando, no caso, a nossa equipe em particular, no caso a minha e do Ritter, enfim, a gente passou por umas 3 ideias e a gente acabou ficando um pouco atrás das outras equipes, sabe? Porque quando a gente começava e aí via que não ia dar, tinha que parar, e o resto do pessoal já estava com a ideia avançando. Eu só lembro da gente sentado no chão, assim, da sala, com aquela carinha de cachorro triste, sem saber o que fazer, porque a gente não sabia muito bem como seguir com aquilo. E no fim das contas, quando a gente finalmente decidiu o que fazer, deu muito certo. A gente fez um protótipo que ficou muito lindinho. E, enfim, a gente fez uma ótima apresentação. E tem uma frase que uma professora nossa geralmente fala que é: cara, se tá com medo, vai com medo mesmo, sabe? Só vai, porque pode ser muito bom, mesmo com medo. Isso, só queria dizer também que a gente também, eu pelo menos, não tinha muita ideia do que ia acontecer lá no meio, né? A gente fez a inscrição eu pelo menos, fiz a inscrição do desafio criativo, sabendo só a temática, assim, que tinha a ver com o mundo sustentável, meio ambiente, alguma coisa assim, certo? E ideia de que ia acontecer, como que era a dinâmica lá dentro, não tinha muito certo isso. Então, se o pessoal pensa que a gente tem que ir preparado, assim, a gente tem que saber das coisas, não necessariamente, né? A gente vai construindo lá dentro, porque cada pessoa entra lá com a sua visão de mundo, né? A gente tem pessoas de diferentes campos, então cada um vai com o seu jeito de ver o mundo, com as suas ideias, com suas crenças, enfim, e lá a gente tem que identificar um problema, né? E às vezes até, como foi dito antes, é até difícil elencar um problema, né? Porque às vezes a gente está tão acostumado na rotina, enfim, a gente nem identifica esse problema de logo. Mas se a gente para prestar atenção, né, a gente não necessariamente tem que procurar resposta para tudo, né, mas já elencando as nossas dúvidas já é um grande passo, né, às vezes as respostas não estão nas soluções, mas nas perguntas, né. Então, é muito bom o desafio, porque ele trabalha também uma coisa que eu senti muito, habilidades não só do currículo, né, do ensino médio, da graduação, enfim, né, outras habilidades, as soft skills, que foi trabalhado no encontro anterior, né, outras inteligências interpessoal, intrapessoal, visual, auditiva, motora, né, então são várias habilidades de liderança também que são muito presentes e que estão desenvolvidas ao longo do projeto, né? E até a elaboração do pitch, não sei se todo mundo
sabe o que é o pitch, porque a gente estava falando do pitch aqui, a gente não sabe do que é, né? Se a minha interpretação estiver meio errada, que me corrijam. Mas é uma forma de apresentar um projeto, né, em poucas palavras, num tempo curto, né, de uma forma sistemática, organizada, né, não necessariamente tem que seguir daquela forma, mas é uma forma sistemática, organizada para apresentar um projeto, né? Então, a gente aborda vários assuntos dentro do projeto ali de uma forma bem compacta e sucinta, né? E é uma estratégia muito boa para não usar só ali no desafio, né? Mas vários aspectos da vida, né? Quando a gente tem que apresentar alguma coisa rápida, né? E é isso aí. Eu acho que só complementando o que todo mundo já falou, assim, as minhas dificuldades foram praticamente as mesmas, assim. Tu chega na frente do formulário para inscrição, tu não sabe o que tu precisa, se tu tem habilidade para fazer aquilo, tu não sabe como funciona. E eu acho que o legal tá exatamente nisso, é uma experiência nova, porque se a gente já soubesse como funcionaria antes, talvez não teria participado, ou, não é tão interessante, mas cada desafio é único, e então eu acho que vale sim a participação de todo mundo. Além dessa dificuldade de não saber, foi a dificuldade de alinhar um problema, porque como a gente era da educação e cada um tinha uma realidade diferente, cada um trazia o seu problema pessoal ou o problema pessoal de uma pessoa que conhecia, e a gente não conseguia fechar eles num problema único. A gente queria, digamos assim, abraçar a dor de todo mundo e resolver a dor de todo mundo. E depois a gente acabou descobrindo que não era bem assim, né? Que o importante é sempre focar em um problema único e pontual, resolvendo aquilo, depois a gente consegue talvez agregar ou ampliar para mais pessoas. E eu tive uma dificuldade pessoal, porque 3 integrantes do meu grupo, eles são da área de informática, de programação. Então, eles sabiam muito disso e eles ficaram mais com essa parte técnica. Então, nesse caso, eu não pude ajudar tanto, né? Mas eu acho que, assim, para quem tem receio de entrar por não saber o que precisa, a gente teve muita assistência de mentores, de especialistas, a gente teve muito vídeo explicando as coisas, então tu até podia não saber, mas depois desses vídeos não tinha como, né? E se tu tivesse alguma dúvida, tinha como chamar eles também, mesmo sendo online. Então, sempre tinha essa saída, digamos assim. E a dica vai se tá com medo, vai se não sabe como vai ajudar, porque de alguma forma tu sempre pode contribuir, né? Acho que é isso. Legal. Pessoal, deixa eu já aproveitar aqui, tá? Deixa eu mencionar aqui, tem o Yanzer e o Nol, que estão aqui conosco, depois eu vou passar a palavra para vocês, tá? Mas antes disso, gostaria de escutar de vocês, nossos convidados, de uma forma resumida aí, onde que vocês puderam aplicar esses conhecimentos que vocês obtiveram, tá? E dentro da questão, além dos conhecimentos, o que mais que se gerou? Por exemplo, relacionamento. Vocês que conseguiram criar rede de relacionamento, como que é essa participação, entre a participação antes e o depois, vocês viriam ou dariam dicas, enfim, o que vocês sugerem sobre essa parte? Então, eu como futuro professor, né, peguei essa parte da área da educação e vejo que o desafio proporcionou essa nova olhar, essa nova dinâmica, né, da educação em tempos de pandemia, né, e também essa renovação da educação. Então, eu pude perceber isso, que vai me ajudar na minha formação como professor, para trabalhar com meus alunos, para ter uma dinâmica, saber ter uma carta na manga também, ter uma oportunidade de aprender também. Então, foi uma oportunidade muito boa para mim, eu acredito que ajudou bastante nessa parte da minha formação como futuro professor. Eu acho que também, né, da parte do IFCode, todos esses desafios relacionados a desenvolvimento, de uma forma geral, eles estão relacionados a aprender por si só, né? Então, essa habilidade que a gente tem que desenvolver
a habilidade de trabalhar em equipe, né? Muitas vezes a gente entra, né, numa equipe e a gente tem que aprender a se comunicar, né? Então, é um problema muito recorrente, né, na maioria das vezes. E também, né, a questão dos networks, que, isso nossa, é imensurável o valor. Hoje, por exemplo, a gente tem contato com o pessoal dos outros campos que estão desenvolvendo projetos. Às vezes a gente, vamos fazer alguma coisa, e a gente lembra que tem uma pessoa lá que está desenvolvendo uma coisa parecida ou numa área que dá para a gente integrar junto. Então, isso nossa, realmente, ajuda muito. E na parte profissional, né, sem dúvida, tudo isso que a gente passa, esses problemas, né, eles estão muito ligados. Por exemplo, ano passado, eu entrei numa empresa aqui de vacaria, né, então, como desenvolvedor web. E todos os problemas que a gente enfrenta, né, num hackathon, por exemplo, são muito recorrentes, né? Como é que tu vai apresentar isso para o teu cliente? Não é só a parte de programação, mas como tu vai pensar o teu usuário, né, acessando o teu produto, né? Como é que tu vai pensar a usabilidade disso? Então, não é só uma parte técnica também, né? Como é que tu vai trabalhar com os colegas, o pessoal do marketing, o pessoal da redação, né? O pessoal que está relacionado com o servidor, o pessoal que está responsável. Então, assim, são várias partes que tu tem que aprender, né, a trabalhar. E hoje, né, por exemplo, hoje eu trabalho com mais 3 colegas, né, a gente desenvolvendo projetos por fora, né, para empresas. Então, agora, por exemplo, eu estou finalizando um projeto para Rodeio Bonito do Sul, estou na metade do outro projeto de um cliente lá para Belém do Pará, se não me engano, e mais alguns clientes aqui de Vacaria que estão entrando agora. Então, assim, são oportunidades que, se fosse só o conteúdo que a gente viu pelo curso, muitas vezes a gente não consegue ver tudo. E são coisas que a gente fica mais preparado ainda para trabalhar. Então, eu acho que, dentre os conhecimentos que a gente adquire, eu acho que é por aí. Eu acho que uma das coisas que eu mais levei, assim, do desafio criativo é a questão do gosto por empreender, né? Uma grande inspiração para mim, virou uma grande inspiração, um dos organizadores do Desafio Criativo, que depois se juntou à Contratarte, agora faz parte da Contratarte, que é o Danilo Navarro. Ele é professor do campus Viamão, e ele é uma pessoa incrível. Eu levo ele muito como inspiração, já falei isso para ele, porque ele é um cara sensacional. Ele que, inclusive, conseguiu o contato do Francisco, né, e do Érico, que eu citei antes, que a gente teve reuniões. E uma coisa que o Danilo me falou uma vez, e eu acho que eu nunca mais vou esquecer, é que a vontade por empreender é como se fosse um mosquitinho, né? Um mosquitinho do empreendedorismo. Quando ele te pica, já era. Tu não para mais de querer empreender e de criar gosto por isso. E aí, acho que durante o Desafio Criativo é um criadouro desses mosquitos, porque realmente acho que eu fui picada. Aqui, a Verônica, que também faz parte da Contratarte, que está aqui assistindo, provavelmente também foi picada por esse mosquitinho, e acho que muita gente, porque a vontade de empreender... Antes, sendo bem sincera, eu nem sabia direito o que era empreender, e agora claro, quero aprender mais ainda, e quero muito empreender. Eu já estou até pensando umas ideias, mas até agora só ideias, e eu acho que essa é o maior ensinamento que eu levei do Desafio Criativo, né, o gosto por empreender. E é claro que muito do que a gente usou, né, como até o Eduardo falou, questão de fazer pitch, questão de trabalhar em grupo, questão do Canvas, também é muito importante, né? Inclusive, semana passada foram as entrevistas para as bolsas aqui do Campus Caxias do Sul, e muitas exigiam conhecimento na área ali dos formulários e de fazer planilhas, e muito disso eu já sabia, mas eu nunca tinha aplicado assim na prática, tipo, ok, agora você vai ter que fazer um formulário, ou, ok, agora faça uma planilha enorme. E aí tudo isso a gente viu com a Contratarte, e foi muito bom, porque me deu experiência, né? Então, realmente é muito bom. E é uma dica até para quem está na dúvida de ano que vem participar do Desafio Criativo ou do If Code, participem. Tudo que vocês quiserem participar, participem. Quem me conhece mais de próximo, assim, sabe que eu sou a louca dos eventos do IF, eu gosto muito de participar de todos que eu posso me inscrever, eu me inscrevo, porque eu acho que nem desses eventos a gente vai tirar coisas ruins, sabe?
por mais que, ai, não curti tanto, mas alguma coisa boa eu sei que tu tirou, sabe? E o desafio criativo, como eu falei antes, eu entrei com o pé atrás, fiquei meio, ai, será que vale a pena? E eu te digo, valeu muito a pena. E acho que até o Guilherme e a Andriele falaram, né? Ai, se tu não tem muito, ai, não tem muito conhecimento, será que eu me inscrevo? Se inscreve. Eu sou da área da química e a gente desenvolveu uma plataforma para artistas. Daí vocês pensam, o que tem a ver, né? Mas não necessariamente tu vai usar o que tu aprendeu no teu curso. Às vezes o teu dom, o que tu sabe de fora do teu curso ou de dentro mesmo, tu vai usar. Então, por exemplo, eu trabalho com mídias sociais e isso foi muito importante para a divulgação da Contratarte, para a gente divulgar até os formulários de validação que a gente fez. Então, acho que assim, tá com medo e não sabe? Vai, porque vai ser muito, muito bom. Deixa eu... Lisandro, desculpa fazer uma interrupção aqui, vou falar um pouquinho antes. Só aproveitar a deixa da Isabela, e já fica o convite, Isabela. Se tu adora eventos, já está convidada para participar da comissão organizadora do próximo evento. Não só como integrante, de repente, de uma equipe, mas fica estendido para os outros. Acho que a gente pode incluir na comissão organizadora estudantes que participaram de outras edições, né? Então, acho que isso é muito legal, toda essa tua fala aí reforça muito o que eu falo sempre sobre o desafio criativo. Sem dúvida, todas essas skills ali que o Guilherme comentou, que são desenvolvidas, são muito importantes, mas eu sempre digo que o principal resultado do desafio criativo é como que o aluno, como que o estudante sai do desafio criativo, esse mosquitinho aí, eu às vezes uso o termo cachaça, né, que vira uma cachaça, empreender vira uma cachaça, isso é muito importante, isso é a principal contribuição do desafio criativo, é a formação esse novo olhar dos estudantes para o que é empreender, para o que é transformar uma ideia em um projeto factível, enfim, tudo aquilo que a gente trabalha lá dentro do desafio criativo. Eu fiz uma interrupção que eu não podia perder a deixa aí da fala da Isabela e vou fechar meu microfone de novo aqui. Perfeito. Não, muito bom, Anderson. Até depois eu passo a palavra para ti, tá? Eu sei que tem algumas coisas aí para nos atualizar, né? O NOL também, mas se o pessoal então quiser da mesa aí, quiser dar continuidade, tá perfeito. É exatamente esse o foco e o objetivo, pessoal. Então, vou continuar. Então, além do que já falaram, para mim, a maior experiência e o maior aprendizado foi essa questão do empreendedorismo também. Eu saí de lá. Eu já tinha uma vontade muito grande de empreender, por influência, assim, do pessoal da família e tal. Mas no desafio criativo isso aumentou muito. Eu vi que realmente é possível. Reforçou também a parte da importância do plano de negócios, do Canvas, não só para, por exemplo, um negócio mesmo, um empreendimento, mas para a questão pessoal também, para sonhos, para as metas, para as coisas, objetivos pessoais, coisas que eu quero fazer. E eu vi que planejamento é super importante, e a questão do pitch também, que ajuda bastante em entrevistas de emprego, em apresentações de trabalhos, não só nessa parte empreendedora, nesse lado empreendedor. Acho que é isso. Muito bom. Então, dando sequência... Eu vou ter que sair daqui a pouquinho, cara. Perfeito. Até às 8, não sei quanto tempo mais o pessoal vai. Não, aqui nós já estamos encaminhando. Tá? Então, pessoal, nós estamos encaminhando ao final, tá? Eu só tenho a rodada que eu tinha conversado, então, se tu puderes dar uma sequência e atualizar um pouquinho, Anderson, a tua visão, e depois o Rodrigo também, se puderes também dar a opinião dele, e depois eu volto a palavra, então, com a mesa para a finalização do evento, tá bom? Tá. Não, primeiramente, eu fico muito orgulhoso, realmente, desses depoimentos. Por coincidência, eu estou com um e-mail aberto aqui da Aline, né, sobre o artigo, acho que foi o Vinícius que comentou, né, do artigo, um artigo internacional que foi publicado sobre a experiência da equipe, né, no desafio criativo. No ano passado, a gente também publicou um evento internacional da primeira edição do desafio criativo,
Onde é que foi, Nol? Me ajuda. Foi no ISAM. No ISAM, né? Então, ou seja, além dos frutos que a gente, né, mais visíveis, né, a gente também tem desdobramentos muito importantes. Além desses artigos, isso que a Isabela comentou, a gente abriu um edital de empreendedorismo inovador para a economia 4.0, né, na área de serviços, agricultura e indústria, né. E o projeto que a Isabela representa, né, foi o primeiro colocado na área de serviços 4.0. Né. Então, muito legal ter, como desdobramento do desafio criativo, um projeto dentro do desafio criativo que foi o primeiro colocado no nosso edital para empreendedorismo inovador. Né. E agora vai concorrer em nível nacional, claro, com todos os outros institutos, né. É um projeto de R$233 mil, o apoio de R$233 mil para o projeto, enfim, são 60 projetos selecionados no Brasil, bolsas, recurso para compra de equipamento, custeio, enfim. Então, isso demonstra algumas iniciativas, e eu sempre digo assim, ó, a tendência é cada vez mais a gente ter editais e apoio para iniciativas voltadas para o empreendedorismo e para a inovação, né? Empreendedorismo inovador, ou, enfim, a parte de inovação de P&D. Então, isso é muito bom, porque a gente acaba apoiando, né, não só o apoio moral, mas também, em termos de recurso, os nossos estudantes. Né? Eu acho o desafio criativo, enfim, eu e nós, a gente tem participado desde o início, né? Algo muito importante em vários aspectos, poderia aqui a gente ficar um bom tempo debatendo, mas é isso que também foi comentado por alguns dos estudantes aqui, acho que foram depoimentos muito legais, mas essa questão da formação, né, vocês têm uma formação teórica, né, e o que a gente objetiva com o desafio criativo, assim como outras iniciativas, né, que vocês tragam, né, esse conhecimento para aplicar na realidade. Pegue um problema real, e aí tem o depoimento, acho que foi da Stephanie, do tipo, a dificuldade em encontrar um problema real, definir um problema real. Isso tem que ser praticado. Isso, quanto mais contato que vocês tiverem com problemas reais para serem resolvidos, isso demonstra o quanto, às vezes, a gente fica numa bolha dentro da academia, dentro enfim, do instituto, e não tem contato com os problemas reais aí fora. O desafio criativo, esse é um dos objetivos do desafio criativo, trabalhar um problema real, e não só trabalhar em nível de ideia, mas realmente transformar isso em algo que possa ser desdobrado em algo prático. Tá aí o projeto da Isabela como exemplo, né, que virou um projeto realmente, e assim como outros, né, que vão ter outros desdobramentos. Então, a minha fala é mais nesse sentido, e também falar que a gente está montando, por iniciativa do Danilo, também o Danilo está puxando, a gente está fazendo um projeto de pré-incubação virtual, devido a esse momento que a gente vive, né? Então a gente tem as incubadoras dentro do Instituto, são incubadoras novas, que estão iniciando, muitas estão no seu primeiro processo de pré-incubação, mas a gente resolveu fazer, baseado até na experiência do Desafio Criativo, um processo de pré-incubação virtual, para justamente pegar ideias nascentes e ver como que como que essa ideia nascente pode ser transformado num negócio, né? Um negócio tradicional, um negócio social, enfim, um negócio, e realmente colocar isso em prática, né? Então, eu fiz algumas anotações aqui, e o que eu achei mais legal foram as falas dos nossos estudantes aí sobre o desafio criativo. Fico realmente muito feliz, muito orgulhoso de participar da organização, enfim, ter ajudado a construir o desafio criativo e ver isso como resultado, né? Então, isso era a minha fala que eu tinha para contribuir, né? Espero que tenha, não sei se eu esqueci alguma coisa, mas acho que é isso aí, né? Eu acho que essa era a minha fala aí sobre esses desdobramentos, e fiquem atentos que a gente vai estar aí com algumas novidades, né? Fiquem atentos nos seus campos, que também está criando esses espaços de incubadoras, laboratórios, também vão ter, a gente vai ter aí possivelmente 3 laboratórios makers também que vão ser implantados em alguns dos nossos campos, os Fab Labs, então várias iniciativas aí para apoiar a questão do empreendedorismo inovador, né? Com isso eu encerro e passo para o Nol aí para contribuir também, né? Então tá, obrigado, Elisandro, pelo convite, assim, foi uma grata surpresa ver esse tipo de iniciativa, porque a gente tem
uma aproximação muito grande dos alunos que participam dos eventos durante o evento, mas depois a gente só consegue observar o resultado disso em ações isoladas, assim, sabe, como um artigo que sai, uma publicação, mas, assim, a percepção dos alunos fazer essa retrospectiva de todo o processo, eu acho que é a primeira vez que acontece nos 3 desafios criativos. Isso é muito legal, porque enriquece todo o processo. Como foi comentado ali em vários momentos, vocês têm um desafio, mas o desafio, ao primeiro momento que parece para vocês, o desafio é criar alguma coisa. Quando, na verdade, o desafio que vocês estão enfrentando é passar por um processo de criar alguma coisa. O criar, em todo desafio criativo, e também nas maratonas de programação, é um meio. O fim é o processo formativo na execução das ações para que vocês criem alguma coisa. Então, isso se percebe, e essa intenção que nós temos sempre quando nós pensamos em estruturar um método para conduzir as ações desse tipo de evento, a gente consegue ver o resultado agora. A gente consegue, nessa rodada de conversa, perceber que aquilo que nós imaginamos dentro da realidade que antecede o desafio, efetivamente acontece. Que é esse processo formativo, também a empatia, que foi comentado bastante, né, porque vocês veem que, não sei que problema resolver, como é que a gente vai encaminhar isso, deixa eu tentar uma ideia, deixa eu tentar outra ideia, e esse processo obriga vocês a olhar para fora da realidade que vocês estão acostumados, como nos vários exemplos ali de descarte de equipamentos eletrônicos, a questão dos artistas, enfim, assim, foram lupas de aproximação para pessoas que têm dificuldade visual, foram vários produtos que foram desenvolvidos ao longo do tempo que obrigaram os alunos a pensar fora da caixa, a pensar em realidades diferentes para resolver o problema. Isso também eu acho que é extremamente relevante, e vocês reforçaram isso de uma forma bastante latente, né? Como é que a gente pensa no problema, como é que a gente endereça esse problema, como é que a gente faz a defesa dessa ideia para uma solução. Então, assim, acho que foi extremamente gratificante esse convite do Anderson. Acho que ele vem muito bem, porque a gente vem percebendo esse convite do Anderson para participar nas próximas organizações. Isso cai muito bem, porque a gente vem vendo, inclusive, que vários alunos que participaram de ações, de eventos anteriores, gostaram tanto que começaram a repetir. Se não fosse interessante, participava uma vez, divulgava, falava para os colegas que não é legal, e isso não gerava essa movimentação que vem gerando, né? Porque é uma bola de neve. A gente começa pequenininho, vai crescendo, o mosquito vai picando todo mundo até que a gente cria essa cultura empreendedora, que eu acho que é o nosso grande objetivo, um dos grandes objetivos do Instituto, né? Que é fazer com que vocês sejam protagonistas do destino de vocês, que vocês pensem, não sejam simplesmente reativos a uma realidade, mas que vocês entendam o mundo, pensem o mundo e vejam como vocês podem fazer a diferença para tornar essa realidade melhor, mais, enfim, uma realidade melhor, né? Toda essa questão de empreendedorismo, que não necessariamente é criar um produto, mas essa visão de mundo para resolver o problema, que é o que se cria durante esse processo do desafio. Então, acho que era isso, assim, eu só, da mesma forma que foi comentado antes, agradeço realmente todos esses relatos, assim, ele reforça muito das nossas crenças iniciais, e eu acho que a gente está no caminho certo, vocês estão no caminho certo, vocês foram protagonistas do início dessa história, que ainda provavelmente vai por muitos anos, e esse tipo de informação, ela nos realimenta e nos motiva para fazer cada vez mais eventos como esse, com o engajamento de alunos como vocês, que nos enchem de orgulho. Então, tá, muito obrigado. Legal. Obrigado, Noel. Obrigado. Eu tenho a Prof. Kellen aqui, ela também ficou dando uma palavrinha. Prof. Kellen. Oi, pessoal, tudo bem? Eu estava ouvindo tudo que vocês falaram, eu estava com a ligada. Estava escondido, Kelly. Aqui nessa época, nesse horário, na hora da janta das crianças, então, enquanto eu ouvia vocês, né, aproveitava para dar jantinha para eles também, porque, né, não dá para perder a oportunidade, senão eles vão chiar aqui.
Mas, enfim, assim, eu fico tão contente, assim, de ouvir vocês, primeiramente porque são alunos do ensino médio, né, também o aluno da pedagogia, eu sou formada em matemática, Vinícius, então, assim, fico muito feliz, né, de ver que a formação de professor está voltada para isso também, porque eu sinto muito eu tenho essa angústia, né, enquanto professora e professora de práticas, de estágio, de entender que a nossa sala de aula tem que mudar, né, e vocês percebem isso, e dá para ver muito bem pela fala de vocês, que a nossa instituição não é só a sala de aula, né, ela é muito mais do que isso, ela é a participação desses eventos, é o viver dentro do FRS, né, participar dos projetos, e aqui eu estou falando enquanto coordenadora de pesquisa, né, do Campus Caxias, mas principalmente enquanto pesquisadora, extensionista, né, que eu estou sempre fazendo os projetos, enfim. Então, assim, eu enxergo que isso, para vocês, assim, eu acho que é uma oportunidade, e eu vivi, durante a minha graduação, a experiência de ser bolsista, né, então, assim, e vejo como essas oportunidades me tornaram uma profissional melhor, e também vejo a fala de vocês, assim, eu fico muito feliz em ver que, para mim, vocês são crianças, né, com 15, 16, 17 anos, e vendo essa expertise de vocês na fala, né, nessa questão de querer empreender, né, de que a gente tem pessoas recém-formadas que têm essa dificuldade, né, que já são mais velhas, e vocês já tendo esse gostinho, né, ainda adolescentes, né, então isso é muito bom, e é muito prazeroso fazer parte dessa instituição, e ver a evolução, assim, dos nossos alunos, né, de quando eles entram, e como eles saem, né, com essa bagagem toda. Então, queria agradecer ao Elisandro pela oportunidade de estar aqui, de fazer essa fala com vocês. Queria dizer que nós, aqui do Campus Caxias, nós estamos pensando bastante nisso, né? A gente está, o bom Anderson sabe, né, da minha luta, né, pelo espaço do laboratório de fabricação há um tempo já, né? Então, esse ano a gente conseguiu efetivar, né, o laboratório Fab Lab em Caxias. Infelizmente foi em março, justamente perto da pandemia, né? Então acabou que a gente não conseguiu efetivar, mas ele já está ali, a gente já está começando agora com bolsista também do projeto para criar a estruturação, além da estruturação física, a questão de como é que a gente vai utilizar esse espaço, né? Estamos representando o FRS também no edital do Instituto Federal do Espírito Santo, né? Do IFES, da oficina 4.0, esperamos ser contemplados, mas mais do que isso, independente de ser contemplados ou não, a gente vai tocar os projetos, né, isso é uma questão que a gente já, até o Anderson e o Nolton aí, né, que o Nol vai ajudar a submissão amanhã, né, Nol, tô sabendo, estou conversando direto aqui com o Eduardo, e assim, independente da gente for contemplado ou não nesse edital, né, que a gente tem parceria, então, com a Braslux, com a Frasle, com as outras duas empresas, agora eu não me lembro de qual, mas essas são as empresas que eu com a Foca também, e a outra, me esqueci, é muita empresa. E, enfim, a gente se compromete, né, em tocar os projetos, independente da gente não for contemplado com o edital. Né, a gente se comprometeu com as empresas. Então, isso também vai abrir a oportunidade dos alunos também vivenciarem isso, e nós estamos tentando também pensar em mexer um pouco nos currículos, né, para trabalhar mais essa parte empreendedora e também nessa questão da interdisciplinaridade, né, de não ficar aquela matemática, como professora de matemática que sou, não ser aquela coisa só, né, de decorar a fórmula e aplicar, e ser uma questão mais prática, né, e isso acho que é bem importante. Tá? Seria só essa fala, assim, bem orgulhosa, assim, de fazer parte dessa instituição e de ver vocês falando bem da nossa instituição, porque vocês são o nosso espelho, né? Eu acho que seria mais ou menos isso. Então tá, obrigada. Legal. Eu vou dar um tchau para o pessoal aí. Parabéns aí pela organização. Acho que a gente tem que fazer mais. Eu não sei se a gente não vou garantir de forma alguma aqui. A gente vai ter o SICT no final do ano, em dezembro, e vamos ver se a gente faz um esforço para rodar mais um desafio criativo esse ano ainda, né? Não é uma promessa, é uma possibilidade, a gente tem que avaliar vários fatores, e se acontecer, vamos convidar vocês para discutir o formato, a problemática, enfim, acho que a gente tem que fazer algumas rodadas, sem dúvida, com o pessoal que participou e trazer para
para a comissão organizadora algumas pessoas aí que gostam de eventos e se envolvem bastante, tá? Então, fiquem bem, tudo de bom, e mais uma vez, muito orgulhoso desse grupo aí, né, e sem dúvida, esperando o próximo, que aconteça rápido, tá? Tudo de bom, pessoal, um abração para todos aí, até mais. Legal, obrigado Anderson, obrigado Noel, Kelly. Pessoal, já vou fazer o meu fechamento, logo na sequência já passo a palavra para vocês, volto para a mesa. Pessoal, olha só, nós falamos aqui um monte de coisa, eu vou ser bem sério, eu agradeço imensamente pelo retorno de vocês em participar. Como se diz aí, a Andriele e a Carolina ajudaram bastante, nós contatamos algumas pessoas, vocês, na verdade, estão representando todos os que participaram nessas 3 rodadas, tanto do Desafio Criativo quanto do IF Code. O professor Ricardo, que ele que está mais à frente, não pôde estar aqui neste momento, mas ele diria, como se nós trocamos algumas informações, ele fica muito feliz e orgulhoso, e nós temos aqui o Eduardo Xerido, que está representando, e eu vejo um potencial muito forte. Então, eu vou fazer uma palavra em menção aqui ao professor Ricardo, excepcional também o evento IF Code, eu acredito que nós temos muito a agregar, mas dentro de todo o que falamos aqui, eu percebo algo que vocês entenderam já, vocês como alunos, que é a criação de relacionamento. Pessoal, o Eduardo, até o momento, não conhecia os demais colegas não conheciam o Eduardo. A partir desse momento, eu tenho certeza que vocês têm muita coisa em comum e em comum. Por quê? Porque cada um de vocês tem uma habilidade. Só que essas habilidades é o que vai fazer a complementariedade e que, de fato, vai fazer com que aquele processo, aquela ideia do empreendedorismo, enfim, das melhorias, comece a acontecer. Por um outro lado, vocês estão aqui com alguns professores ou com outras pessoas que estão aqui participando, e isso é relacionamento. Pessoal, se vocês tiverem que mandar uma mensagem, ou trocar, ou pedir alguma ajuda, vocês têm liberdade total para isso. Então, na verdade, esses eventos, eles vêm muito a auxiliar a criar esse relacionamento. E isso ninguém vai tirar de vocês. O conhecimento de vocês, o relacionamento de vocês, é de vocês. Então, cada um de nós temos que continuar e temos que promover isso. Então, com isso, eu encerro minha fala e passo de volta para cada um de vocês aí, essa mesa maravilhosa, a mensagem final para vocês aí, que vocês acharem pertinente, tá bom? Obrigadão, agradecimento. Boa noite, então. Eu queria agradecer, primeiramente, ao Elisandro pela oportunidade de ter me convidado a representar a minha equipe, representar os participantes do Desafio Criativo. Agradecer aos colegas pela terem aceitado essa oportunidade também junto comigo, né? Por estarmos aqui representando os alunos, o IFRS, que é o nosso orgulho, né? E dizer para quem ainda não conhece o Desafio Criativo, quem é estudante está aqui nos olhando e aprendendo conosco, que procure entender, nos procure também se tiver mais alguma dúvida, estaremos à disposição. E era isso mesmo, é só agradecer essas oportunidades que o IF está me proporcionando cada dia mais, de crescer como discente e como futuro professor. Obrigado. Então, eu também gostaria de agradecer, primeiramente, ao Elisandro pelo convite de participar do evento. E também gostaria de agradecer a todos que participaram do evento, é muito importante para a gente. Com certeza foi um evento que agregou muito para mim, e eu tenho certeza que para todo mundo que participou também. E uma coisa que o Elisandro falou no final da última fala ali dele, me lembrou de uma frase, né, que eu não vou lembrar ao certo, mas diz algo como: se tem 2 pessoas e cada uma tem um pão, e elas se encontram e se trocam esses pães, cada uma sai com um pão. Agora, se tem 2 pessoas, cada uma com um conhecimento, e elas trocam esse conhecimento, cada uma sai com 2 conhecimentos. Então, é bem isso. Acho que não só o Desafio Criativo e o IF Code, mas cada evento do IF é uma troca de experiências, é uma troca de conhecimentos, e fica aí a dica que eu já falei antes para os estudantes que estão vendo: participem de tudo que vocês puderem participar dentro da instituição. Em nenhuma outra escola vocês vão encontrar tantas oportunidades quanto o IF proporciona. Eu vim de uma escola onde só tinha aula. Entrava na escola, estudava e ia embora. E o IF, vendo que tem bolsa, tem projeto, tem
N eventos, é muito gratificante para mim eu poder participar desses eventos e poder haver essa troca de conhecimento, né, entre aluno-professor, aluno-aluno. Então, é muito importante para mim. Então, meu muito obrigada. E fica aí essa recomendação para os estudantes. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. Realmente é muito bom poder estar aqui conversando com vocês todos. Eu queria deixar, né, reforçar também o que a Isabela colocou, que a ideia é mudar, né, e entrar para participar. Não é só participar, não é só ir lá ter a ideia por ter a ideia, mas é realmente por essa vontade de ir lá e fazer acontecer. E bom, né, se eu não tenho conhecimento, não sei como fazer, não sei, né, tenho muitas dúvidas. Vamos lá, vamos participar. Né? Eu já vi gente, tem muita gente da agropecuária, ou seja, um curso que não tem nada a ver com a programação diretamente, participando do IFCode, né? E assim, realmente é muito bom ver isso e ajuda muito. Né? Por exemplo, né, nas etapas que teve a ver com a agronomia agropecuária, é um conhecimento muito mais aplicável. E também sem descontar que é conhecimento pessoal de cada um que está sendo acrescentado. Então, tudo isso é muito valoroso. E deixar o convite para todo mundo que estiver assistindo, né, independente se é de qual campus que seja, enfim, né, se inscreva para os próximos IFCodes, né, porque com certeza a gente vai fazer uma parceria bem legal, né, e quem sabe a gente não faz uma mescla dos dois eventos posteriormente, enfim, né, as possibilidades estão aí. Então, mais uma vez, meu muito obrigado, né, e isso aí. Bom, então eu gostaria de agradecer também o convite, ao pessoal que compartilha também a roda, aos ouvintes também que participaram desse evento, e reforço o convite, então, e que dure várias edições, o IFCode, o Desafio Criativo, né, são muito mais que eventos, e proporciona um conhecimento, nossa, muito além da sala de aula, né? E é isso. Então, meu muito obrigado. Além de agradecer o convite, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa, porque eu acho que, além de realizar os projetos, a gente tem que divulgar eles para conseguir trazer mais pessoas. Eu acho que mostrar como eles são fora do papel, fora do que está planejado é o mais importante. Então, poder estar aqui explicando as coisas com o que a gente viveu é a melhor forma de explicar tudo. Então, acho que foi uma ideia muito boa. Obrigada por poder participar dela. Eu gostaria de agradecer o convite, de estar participando, e também os outros estudantes que aceitaram a nossa proposta. Com certeza, são desafios, são eventos que agregam muito no nosso conhecimento, não só no conhecimento técnico, mas na parte interpessoal, na parte pessoal também. E é isso, para quem quiser participar, só vai mesmo. Não tem outra dica, só vai. Porque lá dentro a gente descobre como funciona e lá a gente descobre que a gente tem muitas habilidades que nem mesmo a gente conhecia, né? Então, eu acho que no geral é bem isso. Legal. Também queria agradecer, então, né, pelo depoimento de vocês. Para eu também, eu como prof, e aqui no meu cantinho em Vacaria, não sabia como era, né, então agora eu também me sinto mais encorajada, né, de, vamos dizer assim, pedir para os alunos participarem, né, porque é uma experiência muito bacana, é muito legal, e assim, agora a gente tem o Vinícius e o Eduardo, né, que também a gente pode
pensar em alguma coisa para contar para os nossos colegas aqui de Vacaria da importância de participar disso, que é bem bacana, que às vezes a gente ali vê aquilo, não dá muita bola, passa batido no e-mail, não sabe o que é, né, como vocês falaram, fica com o pé atrás, mas agora ouvindo, né, vocês falando, é muito importante depois também para a vivência profissional de vocês, é uma aprendizagem que vocês, como a Isabela colocou, em nenhuma outra escola a gente vai ver isso. Podem ter certeza. Então, meu muito obrigada para todos vocês, tá? Boa noite, até mais. Legal. Então, Deixa eu voltar aqui. Eu não tô lembrado do Vinícius, já fez o fechamento. Eu sou meio perdido de vez em quando. Eu acho que já... Sim, já fez. Tá, legal, perfeito. Pessoal, estou cuidando aqui. Legal, muito bom. Então, eu vou passar agora então para a Carol fazer o fechamento. Uma coisa que eu lembrei importante, viu? O Desafio Criativo e F-Code não é apenas para uns dias, nós estamos aqui com um jovem. Pessoal, não importa a ideia, viu? O que importa é ter vontade. Isso é importantíssimo de lembrar. Tinha me esquecido. Pessoal, brigadão. Carol, agora sim. Desculpa, Carol. Sem problema. Eu gostaria de agradecer, então, a todos os participantes e aos nossos ouvintes. Também quero lembrar vocês que logo daqui uns dias vai estar disponível no YouTube. Acredito que amanhã também a gente vai enviar o formulário. Daí seria muito importante que vocês fizessem ele. Enviassem para nós. E acho que é um agradecimento também bem pessoal, porque eu não sabia como funcionava o desafio criativo do IF. Eu entrei esse ano, então estou meio perdida, assim. Então, fico bem agradecida e pedir para que vocês participem não, nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram e tudo mais. Seria isso. Boa noite. Então tá. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Boa semana. Até o próximo evento, tá bom? Valeu, pessoal. Boa noite. Fiquem bem. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa semana. Até mais. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Tchau.